Tendo esse conhecimento inicial, passaremos a analisar o segundo ponto, qual seja como se dá a formação do preço, ação ou ainda a movimentação do preço dentro do candle. Faremos primeiro uma análise prévia do candle vermelho e depois do candle verde, segue o baile. Sabemos que o candle vermelho ele abre em cima e fecha embaixo, certo? Ao interpretar o candle vermelho, subtraímos as seguintes informações. Veja a imagem abaixo. Visualmente, você observando o candle vermelho, você tem de cara as seguintes informações. Você tem, deixa eu só mudar a cor aqui para me fazer as setas. Você tem que aqui aconteceu a abertura, aqui foi a máxima que a vela chegou, ao que alcançou, né? Aqui você tem que foi a mínima que a vela alcançou e que ela fechou nesse ponto, tá? Essa é a informação geral. Agora faremos uma análise e interpretação do que se passou dentro do candle vermelho. Agora aqui, aqui entre a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento, tem toda uma movimentação. Agora a gente vai passar a destrinchar essa movimentação, tá? Observe a movimentação inicial que o candle faz. Perceba que a vela ela abre aqui, nesse ponto, certo? E ela sobe, ela dá um pico de vela para cima, tá? Vamos lá. Primeiro passo, temos que o candle vermelho ele nasce e sobe logo em seguida. Ou seja, temos que quem fez a abertura do candle, a vela, foram os compradores, tá? Se vocês observarem, está até verdinho aqui, sinalizando a compra, tá? Segundo passo, identificamos que, ao subir até determinado patamar, a ação da compra cessa diante da entrada da força adversa. Aqui, abriu aqui, subiu o comprador, certo? Até esse ponto. Porém, nesse ponto aqui, a gente teve a atuação da força contrária, né? Empurrando o preço para baixo, tá? Então aqui a gente já tem a entrada dos vendedores. Terceiro passo. Identificamos que após a entrada dos vendedores, o preço desce. Então temos que no pavio ocorreu a atuação da venda. Aqui a gente tem que, nesse ponto aqui, né, aconteceu a entrada, né, a atuação da venda, certo? E ela empurrou o preço para baixo, tá? Então esse pavio aqui, quem passou a dominar ele foram os vendedores. Quarto passo. Identificamos que, após a entrada ou atuação dos vendedores, o preço é injetado para baixo, impulsionando o candle, a vela para baixo. Tá? Aqui tem a representação, né? Aqui a gente tem a participação da venda, né? A atuação da venda, com ela, com a atuação dela nesse ponto, ela joga o preço lá para baixo. Tá? Então aqui a gente tem uma injeção do preço de venda. Continuemos com a nossa análise, mas agora o foco é na parte inferior do candle, pois como visto acima, o candle foi impulsionado para baixo. Quinto passo. Identificamos que a movimentação de baixa chegou até um determinado patamar e cessou, certo? Ocorrendo assim a sua retração. Essa retração tem um motivo. Na ponta do pavio inferior ocorreu a entrada ou a atuação dos compradores. Tá? Aqui tem a representação, né, que ela desceu até nesse ponto, porém aconteceu essa retração aqui, que é o pavio, né? Por quê? Porque nessa ponta aqui aconteceu a entrada ou a participação dos compradores, tá? Quinto ponto,
que é sexto ponto, sexto passo, né? Identificamos que no corpo do pavio temos a atuação dos compradores. Então aqui os compradores entram nesse ponto e eles empurram o preço para cima, tá? Então quem passa a atuar aqui nesse pavio são os compradores, certo? Sétimo passo. Identificamos que, após a entrada ou atuação da compra, esta ocasiona o fechamento da vela. Aqui, ó. Os compradores entram nesse ponto, certo? Faz com que o preço retraia e ocasiona o fechamento da vela aqui, tá? Então aqui a gente tem a atuação dos compradores, certo? Que pega todo o pavio e faz o fechamento da vela, tá? Que ocasiona o fechamento da vela. Oitavo passo. Resumindo o que foi explanado acima, temos que os compradores abrem, né? Abriram a vela, impulsionando o preço para cima. Logo em seguida teve a entrada da força adversa, né? Que é a venda, que joga o preço para baixo. E que por fim temos a nova entrada de compra, que ocasiona o fechamento do preço. Tá? Fim.